Olá, sejam bem-vindos ao Jornal da Guará. Acompanhe a nossa edição também ao vivo através do nosso portal guará.com. Vamos aos destaques desta quinta-feira. Depois de comprovação de exames, Maranhão é o primeiro estado a constatar a presença da cepa indiana do coronavírus. Os infectados são tripulantes do navio cargueiro. O governo do estado deu início hoje mesmo à vacinação contra a Covid nos profissionais que atuam nos portos da Grande Ilha. Médico infectologista comenta sobre os riscos da cepa indiana do coronavírus. Não há motivos para pânico. Na política, presidente Jair Bolsonaro de volta ao Maranhão para entregar uma ponte que liga ao estado do Piauí. O Programa Nacional de Prevenção à Corrupção foi lançado hoje e integra órgãos fiscalizadores de todo o Brasil. Tudo isso e muito mais agora no Jornal da Guará. A edição de hoje traz como destaque a convocação feita pela Secretaria de Estado da Saúde para fazer o comunicado e prestar esclarecimento sobre o resultado dos exames dos tripulantes infectados por coronavírus. A variante indiana do vírus chegou ao Brasil. Temos pacientes internados na rede hospitalar privada da capital. No navio de bandeira asiática tem 23 tripulantes. 15 estão com coronavírus. 9 tiveram resultado negativo. O secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, confirmou a presença da variante indiana no Maranhão. A B1.617.2 foi identificada após coleta de amostras junto aos tripulantes do navio MV Shandong Dazi. O sequenciamento foi feito pelo Instituto Evandro Chagas e identificou um grau preocupante de transmissão. A princípio, as vacinas usadas no Brasil são eficazes contra essa variante. De todas as amostras enviadas, 6 entraram nos critérios de sequenciamento. E todas elas foi detectada a variante indiana, que já é uma variação da cepa original, detectada em dezembro, da B.1.617. O que isso implica? Isso implica que recentemente a Organização Mundial de Saúde caracterizou essa variante como variante de atenção. Isso quer dizer o quê? Que ela está relacionada a uma maior transmissão e onde existe transmissão local dessa variante, ao aumento das suas internações. Dos 23 tripulantes do navio, 14 testaram positivo para a variante indiana da Covid-19. 9 deles ficaram isolados no navio, em cabines individuais. Outros 3 foram levados a um hospital da rede privada de São Luís. 2 deles já foram liberados e retornaram ao navio. 1 segue internado em quadro estável no hospital. Isso levou a Secretaria de Saúde a tomar uma atitude preventiva mais rígida. A determinação é que todos que tiveram contato com os tripulantes sejam identificados, isolados e testados. A princípio, são cerca de 100 pessoas. Nosso cuidado agora com o hospital privado vai ser, hoje ainda, já começar a testagem de todo mundo. E aí não só os que tiveram contato, todo mundo da escala. A gente vai fazer a escala de todo mundo, vai pedir aí limpeza, vai pedir todo mundo do laboratório que foi lá coletar exame, todo mundo que teve contato, até com os demais pacientes que estão no UTI, ele está no leito em isolamento, ele está no quarto isolado, o paciente. Mas a gente acreditou ser importante fazer esse rastreamento de todo mundo possível. O médico que teve contato com a tripulação detalhou a situação dos internados. Nós estamos avaliando esses pacientes diariamente, tendo contato com a equipe da empresa médica privada que está fazendo o acompanhamento desses pacientes. Mas nós temos um infectologista da nossa equipe que também está em contato para a gente ter a certeza da evolução favorável ou não, caso a gente tenha que intervir desses pacientes do navio. Segundo o superintendente de Vigilância Sanitária, os cuidados quanto à nova cepa são os mesmos. Para toda a sociedade maranhense é importante destacar, até por uma questão de tranquilidade. Os cuidados de prevenção em relação a essa nova cepa são os mesmos da cepa original. Nós precisamos manter a responsabilidade individual de todo cidadão e toda cidadã maranhense em relação a todas as medidas de prevenção, ou seja, uso de máscara, higienização das mãos, etiqueta respiratória,
higienização de superfícies, distanciamento social e evitar aglomeração. A nova cepa carece de estudos mais profundos para saber como se comporta e a gravidade dela. Segundo o secretário, ainda é muito precoce afirmar que ela seja pior ou menos grave que a cepa surgida no Amazonas. Os estudos ainda são muito preliminares, a gente não tem como afirmar isso. O professor Lídio pode até falar um pouco mais. Mas o que a gente tem como variante de atenção é que ela é muito parecida com o que acontece com a P1. A P1 aqui que surge em Manaus pela primeira vez, quando ela chega ela se torna logo a predominante. Isso tem acontecido também, mas os estudos são muito preliminares ainda. Mas isso tem acontecido com a variante da Índia. Então a gente tem que ter atenção em relação a isso. Carlos Lula também disse que não há ligação da nova cepa com uma possível terceira onda, mas alertou que o número de casos está aumentando, assim como a ocupação nos hospitais. Sinal que a terceira onda está se tornando uma realidade. Infelizmente a gente estabilizou no número de casos muito alto, no Brasil como um todo, e a gente já tem a retomada em muitos estados. Então hoje a tendência dos estados em geral é ter uma tendência já de elevação de casos. É que a gente mal saiu da segunda onda, como se a gente já estivesse entrando na dinâmica de uma terceira. Bem, o governador do estado também se pronunciou sobre o resultado dos exames que comprovaram a cepa indiana aqui na capital São Luís. Nas redes sociais, o governador Flávio Dino destacou que o navio não atracou no porto destinado à empresa Vale e que esta atracação está proibida. Outra informação repassada é de que os trabalhadores portuários já estão sendo vacinados. A decisão pela vacinação dos portuários foi anunciada na coletiva do governador na sexta-feira da semana passada. Sobre esta cepa indiana, o infectologista Dr. Antônio Moura fez um relato sobre esta variação do coronavírus. O que ele diz chega a tranquilizar as informações que correm sem embasamentos científicos. Vamos ver. Eu considero as chances de introdução da variante indiana no Brasil muito baixas. Por quê? Aqui nós temos a variante P1, que ela é 120% mais transmissível que a variante original, enquanto a variante indiana parece ser 70% mais transmissível do que a variante original. Ou seja, a P1 é mais transmissível do que a variante indiana, então ela tem uma vantagem evolutiva. Por isso que eu acho que dificilmente a variante indiana vai conseguir se disseminar entre nós por conta da concorrência da P1. Agora, em relação à proteção vacinal, nós não sabemos ainda se essa variante indiana ela continua com uma boa proteção vacinal. Na realidade, nós temos 3 variantes indianas, a 1, a 2 e a 3. A que está predominando agora é a 2. Com a variante 1, tem estudos mostrando que apesar de ter uma pequena diminuição dos anticorpos, a proteção contra as vacinas se mantém praticamente inalterada. É bem provável que os estudos com a variante indiana 2 vão mostrar os mesmos resultados. Ou seja, provavelmente haverá uma pequena diminuição da proteção vacinal, mas nada que possa atrapalhar o controle da epidemia da Covid-19 com vacinas. Hora do intervalo, na volta os destaques da política, um instante só. Voltamos com o nosso quadro de política, os comentários de Marcos Saldanha. Saldanha, boa noite. Boa noite. Para a gente levar para o nosso telespectador, a gente sempre fala da disputa majoritária, mas tem também a bancada federal, né, também a Assembleia Legislativa nessa disputa e requer também cautela, né, e diálogo também. Pois é, Hugo. A gente sempre deu importância para a eleição como um todo, não só a eleição majoritária, que é o cargo de governador e senador, mas também as eleições proporcionais. Hoje a gente vai falar um pouquinho da disputa para deputado federal. Você precisa lembrar que são 18 vagas a bancada maranhense e que as bancadas elas são distintas, ou seja, cada estado, pelo número de eleitores, pode ter mais ou menos deputados federais. É o caso de São Paulo, tem mais de 30, o Maranhão tem 18. A grande questão é que já desde a última eleição, essa concorrência tem aumentado consideravelmente. A eleição passada para deputado federal, eu estou lembrando lá de 2018, nós tivemos no Brasil todo um aumento de 13% no número de candidatos. E no Maranhão,
a concorrência foi uma das mais ferozes, ou seja, cada vez mais aumenta o número de pessoas que tentam cargos, sobretudo na disputa proporcional, seja para deputado estadual ou seja para deputado federal. Talvez uma das mudanças que tenham incentivado desde a última eleição a proporcional para deputado seja a entrada de alguns novos partidos. A gente precisa lembrar do Rede Sustentabilidade, por exemplo, Partido Novo, foram partidos que conseguiram o registro e participaram da eleição de 2018. Outro fato também foi o fim da contribuição para as eleições, do financiamento, né, privado. Ou seja, mais pessoas acharam que poderiam ter acesso a esse fundo partidário. O último elemento talvez seja justamente a questão, a gente vai lembrar muito de 2018, Hugo, aquela negação à política. Começou ali entre 2016 e 2018, você lembra? Sim. Um movimento que os partidos começaram a buscar nomes novos, quer dizer, ela era aquela pregoada renovação. Lembra disso? Sim. Então, muitos partidos e muitos nomes se apresentaram exatamente nessa esteira. Bom, o que preocupa, Hugo, é que exatamente dos 18 deputados, muito provavelmente 16 vão para tentar a reeleição, ou seja, o espaço de renovação ele não está muito aberto, a tendência, até porque na eleição passada a gente já tinha, por exemplo, o Eduardo Braide ali já pensando na questão da prefeitura, por exemplo, já se especulava muito. Agora não, os nomes que estão postos, poucos poderão optar por outro cargo, ou seja, o deputado Josimar Maranhãozinho é um dos únicos deputados de mandato que pode deixar a disputa para a reeleição para tentar se candidatar a governador. Mas caso faça isso, por exemplo, a mulher dele, que é deputada estadual, poderá ser a sua substituta em Brasília. Ou seja, há pouca margem de negociação para novos nomes surgirem. E a gente não pode esquecer, Hugo, que alguns nomes de peso podem entrar na disputa, como a ex-governadora Rosiana Sarney, que deixa a entender que pode concorrer, mas na eleição majoritária. E também não podemos esquecer do secretariado do governador Flávio Dino, ou seja, Cleiton Noleto, Jefferson Portela, Felipe Camarão, Carlos Lula são nomes de peso que já sinalizaram que vão tentar uma vaga, uma cadeira em Brasília. Ou seja, esse congresso de 513 deputados e essa bancada de 18 deputados maranhenses, ela tem uma margem de mobilização muito pequena. E é pouco provável que a população se engaje para essa renovação nessa eleição. A gente precisa lembrar que o debate está muito voltado para governador, para presidente, que deve ganhar pauta, a gente tem destacado muito isso, e a eleição para deputado estadual e deputado federal tem uma tendência, pelo menos agora, a passar mais distante da questão popular. Logo, para quem vai tentar se eleger pela primeira vez e que não tem nenhum cargo político, não tem nenhum cacife político, pode ser uma eleição muito difícil, mas quem decide é o eleitor. Por isso que a gente chama a atenção, né, Hugo, sempre aqui, para que o eleitor, ele também comece a avaliar. Claro, desde acompanhar. Agora, não é? Brasília, como é que estão votando esses nomes, merecem ser reeleitos, né? Verdade. Quem pretende ser e tem algum cargo, como é que está se movimentando, que opiniões ele tem? É importante a gente fazer essa peneira, porque senão 4 anos de mandato dado a essas pessoas, a gente vai ficar só reclamando. A hora é a hora do voto. As redes sociais estão aí para isso. Saldanha. Obrigado. Boa noite. Boa noite. E a gente segue com as informações. O presidente da República, Jair Bolsonaro, participou hoje de uma cerimônia de inauguração de uma ponte sobre o rio Parnaíba, que divide o Maranhão e o Piauí. Essa obra custou aproximadamente 60 milhões de reais. Foi inaugurada na presença de ministros, políticos locais. A ponte liga os municípios de Alto Parnaíba, aqui no Maranhão, e Santa Filomena, no Piauí. Em Alto Parnaíba, o presidente desfilou numa garupa de uma moto da Polícia Rodoviária Federal, a pé e sem capacete e máscara. De acordo com o DENIT, a ponte começou a ser construída em 2019, possui 185 metros. Segundo o governo federal, essa obra vai ajudar a escoar a produção agropecuária, permitir a interação do Matopiba, que é a região formada aí pelos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, até a ferrovia Norte-Sul. Outros destaques anunciados durante esse evento, Bolsonaro prometeu aumentar o valor do Bolsa Família. Já vem falando isso, mas não chegou a dizer o valor e nem quando será feito.
Amanhã, na sexta-feira, está previsto na agenda o retorno do presidente Jair Bolsonaro ao Maranhão. Ele deve participar da entrega de títulos de propriedade rural na cidade de Açailândia. Bom, ainda no campo político, durante coletiva de imprensa na manhã de hoje, o repórter João Carvalho conversou com o presidente do CONAS, Carlos Lula, o secretário de Estado da Saúde do Maranhão, sobre os trabalhos da CPI da Covid que acontece a todo vapor no Senado Federal. Há a possibilidade de que o gestor seja convidado a depor. Tem 4 requerimentos aguardando votação, pedindo a minha convocação. Então, estou muito tranquilo, estou aguardando essa posição. Já tem um secretário de Estado convocado, que é o secretário de Estado do Amazonas, mas aí para falar sobre a situação que aconteceu no Amazonas, especialmente. E eu estou aguardando a minha posição. Isso deve acontecer durante o mês de junho, estou muito tranquilo em relação a isso, para poder levar ao conhecimento da CPI que a gente viveu aqui e também no Brasil nesse mais de um ano. E foi lançado hoje o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, organizações públicas do país no enfrentamento da corrupção, considerada um dos problemas crônicos da sociedade brasileira. Esta é a proposta do TCU, Controladoria Geral da União, e participação ativa de nossos órgãos estaduais, como o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Então, hoje pela manhã foi lançado o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção. Esse programa, ele reúne entidades que trabalham justamente no sentido de proteger o patrimônio público. Sobre este assunto, eu vou conversar com o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, doutor Jairo Cavalcante Vieira. Doutor Jairo, muito boa noite. Hoje teve o lançamento. Eu queria que o senhor falasse o propósito desse programa, como é que ele vai funcionar. Diversas entidades capitaneadas pelo TCU, com a liderança do TCU, estão se unindo para conseguir obter informações dos municípios, dos estados, de todos os administradores públicos acerca da estrutura que existe para prevenir a corrupção, para impedir que os recursos públicos sejam desviados. Esse é o principal objetivo da campanha, esse é o principal objetivo de tudo que está sendo lançado. Já foram analisados mecanismos de como isso pode ser colocado na prática, justamente por essas forças que fazem esse levantamento? A ideia do início desse programa é permitir que cada município, cada estado, cada gestor público, ele preenchendo as informações que vão ser disponibilizadas através da ferramenta criada pelo TCU, ele obtenha informações para, a partir daí, tomar decisões para melhorar a prevenção da corrupção. Então, o primeiro passo desse programa é exatamente permitir fazer uma espécie de diagnóstico de como estão as instituições públicas para prevenir a corrupção. Durante esse período de pandemia, nós concentramos esforços na transparência do uso dos recursos, né? É muito difícil você conseguir parar a saída de recursos quando o gestor público diz que ele precisa gastar para ter o medicamento, que ele precisa gastar para ter o respirador, que ele precisa gastar para atender a população. Então, nosso foco durante essa pandemia foi melhorar ou garantir o máximo possível a transparência, ou seja, a divulgação da informação de como os recursos públicos estavam sendo ou foram utilizados. A gente agradece então ao doutor Jairo pelos esclarecimentos, lembrando sempre, Hugo Reis, que é a união que faz a força. Então, se todos que integram esses órgãos fiscalizadores que trabalham justamente no sentido de combater a corrupção estão se agregando, é sinal de que pode vir bons frutos aí pela frente. Voltamos com você nos estúdios. Obrigado, João. Próximo bloco, outras informações aqui no Jornal da Guará, um instante só. De volta, estamos no mês de maio, que remete à atenção do leite materno. Ontem foi a data que celebra a importância do leite humano. A personagem desta reportagem, que você vai ver agora, recebeu uma homenagem da equipe do Hospital Materno Infantil. Ela faz doações frequentes ao banco de leite, um grande exemplo de amor ao próximo.
No estoque do Banco de Leite, a situação é crítica. As prateleiras estão praticamente vazias. Isso porque as doações caíram muito desde o início da pandemia de coronavírus. Por semana, cerca de 6 a 7 litros de leite são doados, mas a quantidade não é suficiente, já que o ideal seriam 20 litros para atender à demanda. A Cidelândia sabe dessa realidade. Ela é mãe do pequeno Davi de apenas 4 meses e ela faz questão de doar 2 vezes por semana esse alimento tão importante para os recém-nascidos e prematuros. Tem muita criança precisando, muita mãe que não tem. E eu também fiquei internada perto de uma mãe que ela não podia dar leite para o próprio bebê dela. E também foi um incentivo a mais para mim, né? O estoque aqui do Banco de Leites deveria ser usado para alimentar 30 bebês prematuros que estão internados aqui no materno-infantil. Só que o baixo estoque consegue ser utilizado apenas para 12 bebês. Por isso, os especialistas acabam usando uma fórmula que fica bem similar ao leite, só que ela não possui todos os nutrientes que são encontrados no leite materno. É o único alimento que vai promover, além da nutrição, vai promover também a proteção desse bebê contra as principais infecções da primeira infância. Ele reduz a mortalidade, diferente da fórmula láctea, ele vai ter um caráter de proteção muito grande, fazendo com que esse bebê recupere mais rápido, ganhe mais peso e consiga sair mais rápido possível da UTI neonatal. E justamente para abastecer o estoque, o materno-infantil vem realizando uma campanha para incentivar as mães a doar o alimento. Uma sensibilização da sociedade, das mães, para que elas despertem para a necessidade e para a importância do ato de doação de leite humano, que é uma atitude simples, uma atitude voluntária, mas que salva muitas vidas de bebês prematuros. A Cidelândia faz questão de continuar com esse gesto e assim ajudar muitas mães e crianças que necessitam do leite materno. É gratificante, né? Porque a gente não faz por obrigação, mas por amor. A nossa edição fica por aqui. Para você, uma excelente noite. Amanhã, sexta-feira, a gente está de volta, 18h30. Tchau.